aí, pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha só, Andarilhos é o nome do novo livro infantil do escritor Marcelo Xavier. São 3 personagens, 3 cães. O nome deles, Ego, Dúvida e Queixa. O autor provoca uma reflexão sobre as fraquezas e atitudes cometidas pelo ser humano ao longo da vida, né? Uma leitura fantástica, não só para criança, mas para adultos também. Olha, quer compartilhar com a gente? O programa foi gravado agora à tarde, mas se você quiser mandar recado para o Marcelo, mandar comentário, fique à vontade. Olha, brgerais@redminas.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampete.com.br. Então, Marcelo Xavier, né, escritor, esse livro, olha, ele vai lançar amanhã, depois a gente vai dar o serviço para você. Estou mostrando aqui, Andarilhos. Que número que é esse? Você já escreveu outros livros, né, Marcelo? Esse, 13º. 13º. E são todos lindos, né? Eu vou mostrar durante o programa, gente, as ilustrações, assim, não, é tudo de bom. Como é que você teve essa ideia de fazer um livro para criança e provocando reflexões tão necessárias, né? Pra gente, né? Super. Roberta, isso é engraçado, essa coisa de onde a origem da criação, né? Esse livro, não sei se você viu aí, que é o meu primeiro livro que eu não faço as ilustrações. Eu chamei o meu amigo Alfeu para fazer as pinturas e tudo começou, na verdade, por uma pintura dele, que eram cachorrinhos jogando cartas. Olha que coisa maravilhosa. Eu vi essa pintura e disse para o Alfeu, olha, ele era a fim de fazer entrar na literatura infantil, né? É um pintor fantástico. É um pintor, assim, ele pinta mais impressionista, paisagens lindas, maravilhosas. E então eu disse para ele, olha, Alfeu, se você prometer que você vai conservar esse clima dessa ilustração dos cachorros jogando cartas, no livro eu vou fazer um texto para você ilustrar. Então a gente fechou o acordo, eu fiz o texto e aí até me surpreendi, porque eu comecei com uma brincadeira, mudando o latido dos cães, né, assim, tipo, eu no lugar de au-au. Que é o ego, né? É o ego. E aí pensei os outros dois, ai, que é a queixa. A queixa, e ou, que seria a dúvida. E deu certo. E deu certo, e nós temos imagem que a gente tirou aqui do livro, que eu estou mostrando, vou mostrar mais, porque as ilustrações são belíssimas, mas o texto é maravilhoso também, né? Então, dos 3 cachorrinhos, vamos colocar lá, que aí ele vai falar o primeiro qual é, essa aí é... Esse é o ego. Esse é o ego. É o ego que não dá a menor importância para as pessoas que estão querendo compartilhar com ele a vida, tá vendo? Essa aí é a dúvida. Eu não vou falar o texto, mas é para as pessoas, né, se sentirem motivadas a ler. Essa é a dúvida. Não, essa aí essa é a dúvida. A dúvida, que fica no meio do caminho, parado, sem saber para onde que vai, né? Aí a queixa, que também ela não aceita nenhum convite, tudo para ela está sofrendo na vida, sabe como? A água está muito fria, não me chama para nadar, porque a água está fria. E o sol está quente demais. O sol está quente. Sempre tem uma desculpa para ela não entrar na brincadeira, sabe? Agora, por que você escolheu esses 3 tipos que você considera de fraquezas humanas? Pois é uma questão do ego, né? Eu, sou eu e mais ninguém, né? Pois é, Roberta, essa coisa é muito interessante, porque é o que eu te digo, são aquelas coincidências que não são colocadas, eu não sei se são coincidências, que o acaso é uma força que existe, né, na criação, e uma força que muitas vezes trabalha a seu favor. Eu jamais poderia imaginar que eu ia tocar esses pontos tão fortes da personalidade humana, quando eu escolhi 3 latidos, mas foi muito mais pela escolha dos latidos é que vieram os comportamentos, entendeu isso? Que interessante. Muito interessante, para mim foi muito interessante. Porque, de repente, eu me sugeriu o ego, ou sugeriu a dúvida e ai sugeriu Ou seja, você acha que existe alguma coisa até meio espiritual por trás disso? Existe, eu não sei se espiritual, mas
é o que a gente chama de inspiração, de intuição, que rege a criação artística, que a gente não domina totalmente. Olha, a coisa vem, às vezes, de fora. Vem e você, depois de um tempo, você até não se reconhece naquela obra, sabe como? Pois é, mas você se reconhece? Porque eu fico imaginando, depois nós vamos falar sobre isso, porque como é que as pessoas se identificam, né? Porque quase todo mundo tem. Aliás, ser humano sempre tem fraqueza, né? Claro. Mas quando você leu o livro, né, pronto, acabado, maravilhoso, como é que você viu dentro dessa questão do ego, da queixa e da dúvida, na sua vida? Olha, quando eu fui fechando, né, os três comportamentos, claro que, né, a gente que é vivo sabe que você tem um pouco de cada uma dessas fraquezas, né? Então é até fácil você colocar isso, porque ou você viveu isso como experiência própria, ou você sofreu isso de alguém muito egoísta do seu lado, ou alguém que convive com você, ou conviveu, que se queixa o tempo todo, né? Ou que está na dúvida sempre, não sabe se é aqui ou se é por ali, ou se quer isso, se é aquilo. Quer dizer, são situações do dia a dia. Pois é, mas, por exemplo, a questão da dúvida. Você tem muita dúvida nessa vida? Muita coisa assim que você colocou aqui tem a ver do Marcelo, que saiu até sem querer? Não, não tem não. Eu, como pessoa aí, não, eu tenho um pouco de cada uma dessas coisas. Eu digo que eu não me reconheço na obra como obra artística. Ah, sabe entendi, como? Entendi. É como se eu fosse só um intermediário. Você recebe aquela inspiração ali no momento. É como se fosse quem faz psicografia, por exemplo. É mais ou menos isso. Porque vem a coisa depois tão óbvia, tão lógica, né? Tão fácil, tão clara. Pois é, agora você está falando tão clara, né? E as crianças, hein? As crianças assimilam, você acha que elas têm capacidade de assimilar, assim, o que você está querendo passar, a reflexão que você coloca aqui? Tem, Roberta. Eu sinto a criança como um adulto condensado, né? Então ela seria feita uma semente que depois é uma árvore que está ali dentro, né? Então ela tem tudo que o adulto tem, ela tem. Pois é. Potencialmente. Então a criança, ela tem as perversões dela, ela tem as maldades, ela tem o egoísmo, ela tem as dúvidas, ela tem a queixa, claro que ela tem. Não, com certeza, mas ela dá conta de enxergar, porque às vezes a gente tem a coisa, a gente não dá conta. Interessante, antes do programa começar, porque eu até falei, né, que é bom para adulto ler também, a gente adorou lá na redação ler o seu livro, que você até falou que não existe muito essa fronteira, não, né, infantil para criança, para adulto, que você faz isso. Não tem. É preciso deixar claro o seguinte, existe uma linguagem específica para criança, claro, e daí vem a história de colocar os cachorrinhos, né? Que geralmente criança ama cachorro, né? Você já abre uma linguagem para o universo infantil, tá até óbvia, porque o bicho humanizado, a criança tem muita facilidade para passar dessa realidade, né? Então ela assimila isso como se fosse uma coisa natural. Os cachorros aí são seres humanos assim na maior facilidade. E pro adulto? O adulto, como a criança que ele foi, claro que ele gosta também, né? E ele vai olhar sempre com um olhar de quem está vendo um livro infantil. Mas que a mensagem do livro, ele põe a carapuça tranquilamente. Agora, Marcelo, eu estava lendo aqui, porque geralmente história de criança, literatura infantil, mesmo na minha época, na nossa época mais ou menos, todas tinham um final feliz, quer dizer, tinha um fim, tinha um ponto final, né? Ou foram felizes para sempre, ou sei lá, alguma coisa. Esse livro, ele não tem um fim. E aí, mudou o papel da literatura infantil? O que é? Tem mudado, sim. Agora, eu considero muito assim, como criação de uma obra, né, de autor, eu considerei esse texto. Aí, quando eu fui construindo esse texto, eu senti uma necessidade de fazer uma coisa que não ficasse presa a essas regras, né, de uma história infantil, você ter começo, meio e fim. Eu quis passar esse tipo de fábula, né? Essa condição desses três cachorrinhos, sem me preocupar em colocar uma história com começo, meio e fim. E como se fosse um filme
3 filmezinhos que terminassem com a maior liberdade de colocar o ego, por exemplo, numa situação de solidão, que para mim é o fim de todo egoísta extremo, extremado. Seria... porque ele vai sendo colocado de lado, Isso. né? Porque ninguém dá conta, né? É, claro. E ele vai isolando o resto do mundo, né? Uhum. Então, de repente, ele se vê numa estrada infinita, sem nenhuma vegetação, quer dizer, uma terra árida, que é o território de onde o egoísta... Sem saber para onde vai, né? Para onde termina esse caminho, né? Onde termina. E a dúvida? A dúvida são as 3. É a encruzilhada. Ela para na encruzilhada e não sabe para onde seguir, sabe? Assim, é aquela encruzilhada que se transforma na encruzilhada da dúvida pelo texto, que ela não consegue se mexer, não consegue se mover. E ela até coloca isso para os passantes, que o importante é você escolher alguma delas. Sabe como? Depois que você escolheu, você vai ser feliz em qualquer uma delas. Só que ela não consegue tomar essa decisão. É impressionante. Ou seja, fica parada na vida, parada. Né? E o ego? O ego... Vou até procurar ele aqui, mostrar. O ego é o primeiro, né? É o que vai... É o que eu te disse, ele vai se isolando do mundo. É alguém que pede para ir junto com ele, caminhar com ele, e ele rechaça. Não, o ego nós falamos, desculpa. É a queixa, desculpa. A queixa que seria Só faltou a queixa. O terceiro personagem, que também ela vai se encontrando com situações durante a caminhada dela, e ela vai também escapando dessas situações. Ela não se inclui na diversão, no lazer, no jogo, em nada ela se inclui. Aí é uma turma de jovens que está ali numa boa, numa água deliciosa. E a queixa está aqui, olha a carinha da queixa, gente. E a queixa, não, essa água está fria, eu não sei nadar. Então sempre tem uma desculpa para a queixa achar que a vida não está boa, sabe como? Pois é, essa coisa, né, de você falar que você preferiu fazer dessa forma, é porque eu fico pensando, né, isso aqui, esse material, literatura infantil, literatura, eu acho de uma forma geral, ela tem que fazer a gente pensar, né, sobre a vida, sei lá, fazer um balanço, não é isso? Olha, eu penso que não, na verdade não tem essa obrigação de te fazer pensar. Eu sou mais libertário, assim, em pensar a obra de arte. Como arte, a literatura tem a liberdade de tocar no ponto que for. Não, pois é, mas aí eu tenho que olhar e pensar e assim, meu Deus, o que é isso aqui? O que isso traz para mim? É isso que eu estou dizendo. Não, mas é uma opção minha, mas como autor. Não necessariamente, pode ser um livro só de puro prazer visual, pode ser um livro de coisas completamente supérfluas, entendeu? Eu aceito tudo dentro da arte como sendo uma coisa válida. Pois é, mas a arte que você faz, a arte que você faz não é supérflua. Não é de jeito nenhum, mas né? eu só não coloco essa arte como sendo a única, sabe assim, a única possível. Não, entendeu isso, Roberto? Assim, não, com certeza. Eu não coloco essa hierarquia. Não, senão seria um empobrecimento da arte. Exatamente. Dizer, a gente tem várias manifestações. Claro. Agora, a sua é muito interessante. Porque ela agrega esse tipo de coisa, mas é muito mais da minha personalidade. Sabe assim, da minha... Naturalmente as coisas vão ficando, sabe como? Eu peguei esses 3 latidos. E se deu num aspecto tão psicológico, tão profundo, como você disse, só vamos aprofundar, vamos mergulhar, né, que a gente estava brincando aqui. Vou botar minha roupa de mergulho, então. Mas é por uma questão de, eu não sei, as coisas comigo são muito assim, sabe? Eu não sei se você se lembra, elas vão dando no aprofundamento, assim, mas eu não acho que isso seja necessário. É uma condição minha, assim, de buscar... sempre está ligado nessa dúvida com relação à vida, à existência, desse mistério. Pois é, a vida é um mistério, mas nesse mistério todo, o que você manifesta na sua obra toda é essa sua vontade de ser um ser humano melhor, né, Marcelo? Não, o tempo todo
eu busco muito essa conexão com o mistério. Não que eu queira resolver o mistério, seria muita pretensão. E nem que eu queira resolver as dúvidas existenciais. Mas é um negócio que me motiva. É a sensibilidade, depois a gente vai falar, porque existem outras fraquezas, uma que você gosta de falar muito, a questão da vaidade, que a gente vai falar no segundo bloco, mas nós temos, o ser humano tem a sensibilidade, isso é muito bacana, né? Mas eu queria depois saber a sua opinião, como é que a gente faz, sabe, para não é estimular a sensibilidade, mas é dar vazão, sabe? Para ela sair, porque tá tudo lá dentro, guardadinho, né? Tranquilo. Tem que saber soltar isso, né? Gente, eu fiquei tão animada com a presença do Marcelo aqui que eu esqueci de dizer que hoje é sexta e sexta-feira é dia de Sexta na Sexta. Então nós temos sorteio. Olha, dá tempo de você ligar, bota a mão nesse telefone, liga correndo pra gente. É só pelo telefone, tá? O sorteio 3209-0021. Só tem coisas maravilhosas. Eu não canso de elogiar essa cesta do Café Três Corações. Não, mas é porque é uma delícia. E olha, apoio cultural do Café Três Corações através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então liga, 3209-0021. Mas liga também para mandar recado para o Marcelo. A gente está colocando serviço. O lançamento do livro dele vai ser amanhã. Vamos lá, vale a pena esse livro dele, como todos, né? O trabalho dele é fantástico. Obrigado. Mas é o abergerais@redeminas.mg.gov.br ou robertazampete.com.br. A gente volta já, tá? Tchau.